vamos lá. Recapitulando aquilo que a gente estava falando, algumas questões em relação à pergunta sobre se é difícil evangelizar. E aí, como abordar a pessoa, como iniciar o assunto. A irmã Joana colocou aqui sobre a receptividade. Às vezes a pessoa ela não está receptiva a ouvir do Evangelho. E aí, diante de todas essas questões, será que a gente pode dizer que é difícil evangelizar? É uma pergunta? Isso. Diante dessa questão colocada assim. Eu acho que depende também se a pessoa tem mais facilidade ou não. Receptividade. Se a pessoa tem mais facilidade para evangelizar ou não. Será que seria a questão dos dons espirituais que nós falamos? Isso que eu ia falar. Depende do chamado, do dom que a pessoa tem. Sim. Nem pessoa todo mundo também tem tem mais esse tímida dom. que outra também. Tem pessoas que têm mais vergonha. Às vezes ela tem dom de evangelizar, só que ela não tem material, tem vergonha. Não vergonha de falar de Jesus, mas vergonha de chegar na outra pessoa. Tem pessoas que são mais tímidas, como o Lucas falou. A primeira coisa para você evangelizar, você tem que entender da palavra, saber o que você está falando, né? Também. E se você não entender o que você está falando, você pode ser confrontado com aquela palavra e não ter resposta. Um tempo atrás eu estava passando no centro de São Gonçalo, tinha um pessoal dando panfleto, né? Aí tinha uma menina falou para mim assim, que o povo de Israel fugiu do Egito, eu tive que dar 2 passos atrás para ela, olha. Não fugiram não, tá? Eles foram expulsos. Então você tem que, quando você sair para falar da palavra de Deus, você tem que entender o que você está falando. E senão você vai passar uma mensagem errada para os outros. Mas é isso que ela falou. Porque se você primeiro não tiver aqui no Instituto Bíblico, numa EBD, você já aceitou Jesus. Mas não é só aceitar Jesus, é você entender por que você aceitou Jesus. Aí o dom espiritual vai começar a aparecer em você. Você não pode falar que só Jesus é bom, só Jesus é misericordioso, mas ele é justo também. Sim, sim. E aí nós precisamos entender que o evangelismo ele é uma obrigação de todo cristão. Independente de ter o dom espiritual ou não, a Bíblia manda a gente anunciar o Evangelho. Agora, os evangelistas vão estar mais envolvidos nessa tarefa. Vão participar dos grupos de evangelismo da igreja, vão estar mais presentes nas atividades de evangelismo da igreja. Agora, o cristão, de uma forma geral, ele tem por obrigação dar testemunho da sua fé. E aí que entra a questão, como fazer isso? Se eu sou tímido, se eu não sei como abordar, se eu não tenho material, e é essas ferramentas que a gente vai receber aqui no curso para que a gente possa estar evangelizando. E aí aqui na apostila, vamos ler a primeira parte? Porque se anuncio o Evangelho, não tenho do que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim se não anunciar o Evangelho. 1 Coríntios 9,16. Então, anunciar o Evangelho é uma obrigação. A ideia pessimista de que evangelizar é uma das tarefas mais difíceis para um cristão foi a saída que encontramos para, durante muito tempo, conciliar a nossa computação com uma boa, esfarrapada desculpa. Na realidade, o culto próprio e natural para qualquer cristão é apresentar o seu corpo, pés e voz, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Romanos fala isso, que o nosso culto a Deus é apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável. E não há muita coisa mais importante para Deus que nós podemos fazer através do nosso corpo do que evangelizar. Difícil mesmo para um cristão será ter que encarar o que está em Ezequiel 3,18. O que diz Ezequiel 3,18? Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, e tu não o avisares, nem falares para o avisar o ímpio acerca do seu mau caminho, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da sua mão o requererei. E aí aqui do lado, uma frase de Sandster, diz assim: como irei sentir-me
no dia do juízo final, se passar diante dos meus olhos todas as oportunidades que perdi, e ficar provado que minhas desculpas não foram mais do que meros disfarces para meu orgulho e acovardamento. E Charles Spurgeon, ele diz aqui, um grande pregador do Evangelho, né, que todo cristão, ou ele é um missionário, ou ele é um impostor. Ou seja, o cristão verdadeiro, inevitavelmente, ele vai sentir a necessidade e ele vai anunciar a Jesus. Através da sua vida, através do seu testemunho, compartilhando a sua fé. Agora, é claro que a gente tem que saber diferenciar aquela pessoa que é um verdadeiro cristão, mas que não tem as ferramentas para evangelizar. Que é um verdadeiro cristão, mas que é tímido. Que é um verdadeiro cristão, mas tem uma série de bloqueios quando se trata de evangelismo, porque não tem experiência na área ainda. Então, é isso que a gente vai trabalhar aqui durante esse período. Aí, virando aqui a página, faz a seguinte pergunta: por que então a maioria dos crentes não evangeliza? Se uma das tarefas mais importantes que nós podemos fazer através do nosso corpo é evangelizar, por que a maioria das pessoas não evangeliza? E aí, Atos 1:8 tem a resposta: e recebereis a virtude ao descer, e recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vocês, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. A presença do Espírito Santo de Deus é fundamental para que nós venhamos a ter sucesso na evangelização. Porque no final das contas, quem convence do pecado, da justiça e do juízo é Ele. Só que por que às vezes nós nos sentimos tão incapazes de evangelizar? Por que muitas vezes nossas palavras parecem vazias e sem efeito, sem poder algum? Por causa da ausência do Espírito Santo na nossa vida. E por que ele muitas vezes está ausente? A Bíblia fala sobre isso. Não entristeçais o Espírito Santo, no qual fostes selados para o dia da redenção. Existem coisas na nossa vida que entristecem o Espírito Santo. E se ele está entristecido, e aí a gente vai mais além, a Bíblia chega a dizer: não apagueis o Espírito Santo. Se ele está apagado, como evangelizar? Vai ser uma tarefa impossível para nós. Porque Jesus foi claro: ficar em Jerusalém, porque vocês receberão a virtude do Espírito Santo, e aí vocês serão minhas testemunhas. É impossível ser testemunha de Jesus sem a presença do Espírito Santo. Agora, a gente precisa entender um pouco qual é a função do Espírito Santo na evangelização e na nossa vida. E eu gosto muito de um exemplo que o pastor Ebiúber citou, uma vez num congresso que eu fui, que ele deu uma palavra, aonde um garoto estava numa estação de metrô, se não me engano, em Nova York. E ali na estação de metrô havia alguém tocando um violino, uma melodia linda, maravilhosa. Só que as pessoas na correria, elas passavam e não paravam para prestar atenção em quem estava tocando. E era um violinista muito famoso que participou de um desafio de uma TV, e ele cobrava fortunas nos seus concertos para poder as pessoas assistirem os ingressos, para pagarem o ingresso, era muito caro. E ele estava lá no metrô com seu violino de 3 milhões de dólares, tocando músicas maravilhosas que poucos no mundo sabiam executar como ele. E as pessoas na sua correria passavam por ele e não davam atenção. E esse garotinho, ele ficou atraído pelaquela melodia maravilhosa e tentou parar para ouvir, mas a mãe: bom menino, a gente está atrasado, e puxou ele, foi embora. E no final do dia, aquela emissora, aquele canal de televisão noticiou que ele tinha arrecadado 8 dólares e alguns centavos. O pessoal passava e jogava moedinha na caixa do violino dele de 3 milhões de dólares. Então, qual é a lição que isso fica para nós? O Espírito Santo, ele é precioso, ele é um tesouro inestimável, que vale muito mais do que qualquer violinista. E ele está presente no nosso dia a dia, na nossa vida. Só que muitas vezes nós o ignoramos, muitas vezes nós o entristecemos, muitas vezes nós o apagamos.
e aquela riqueza que está do nosso lado, diante de nós, passa desapercebido, nós não aproveitamos, nós não paramos para poder ouvir a sua voz, nós não paramos para receber dele a direção. E quando a gente fala do Espírito Santo, a gente está falando de uma pessoa. Quando a gente vê aquele exemplo de Filipe, que ele foi evangelizar o eunuco, interessante que o Espírito Santo conduziu Filipe ao deserto. E quando chegou no deserto, ele viu a carruagem daquele eunuco da rainha dos etíopes, que era responsável pelos tesouros da rainha dos etíopes. E ele lia exatamente o profeta Isaías. Então olha como é que o Espírito Santo ele providenciou aquele encontro. Ele tocou no coração daquele eunuco para que lesse o profeta Isaías no texto que falava sobre Jesus. De tantos pergaminhos que existiam, ele estava lendo exatamente sobre Jesus. E o Espírito Santo colocou Filipe ali, no lugar certo, na hora certa. E aí quando Filipe pergunta, você entende o que está lendo? E ele diz, como eu vou entender se não há quem me explique? E aí ele sobe na carruagem, explica, fala a respeito de Jesus, e aquele homem se converte e decide se batizar. Então é o Espírito Santo que promove os encontros, é o Espírito Santo que capacita, ele é uma pessoa. Se a gente quiser ganhar alguém para Jesus, a gente pode falar com o Espírito Santo, Espírito Santo, eu quero ganhar o meu amigo, eu quero ganhar a minha amiga, eu quero ganhar o meu familiar. Cria uma oportunidade, cria um momento, toca no coração dele e ele vai fazer isso. Se a gente orar, se a gente jejuar, se a gente clamar por a vida daquela pessoa, é impossível que o Espírito Santo não venha agir. O que nós precisamos entender a respeito do Espírito Santo? Jesus falou que ele era um outro consolador, alguém igual a ele. Então qual é o papel que o Espírito Santo exerce nesse mundo? O mesmo papel que Jesus exercia na vida dos discípulos. Isso é muito profundo, porque Jesus, ele acordava com os seus discípulos, ele dormia com eles, ele ia às festas de casamento, ele estava com eles nos momentos difíceis e nos momentos alegres. Jesus chamava atenção quando tinha que chamar, Jesus dava orientação quando tinha que dar. E quando os discípulos tinham alguma dúvida, a quem eles recorriam? A Jesus. Então, se os discípulos recorriam a Jesus nos seus conflitos, nos seus medos, nas suas dúvidas, sendo Jesus uma pessoa, e se o Espírito Santo é uma pessoa também, e ele exerce o mesmo papel de Jesus, o que nos impede de ir até ele, tirar as nossas dúvidas, conversar com ele, tratá-lo como uma pessoa realmente que ele é, e fazer com ele uma parceria para ganharmos a nossa família, os nossos amigos para Jesus? O problema é que às vezes nós nos entristecemos, nós nos afastamos dele, e aí falta poder para testemunhar. Mas o Espírito Santo ele está conosco, assim como Jesus esteve com os seus discípulos. E o texto bíblico que fala, eu enviarei outro consolador igual a mim. O Espírito Santo, ele é o Espírito de Jesus, é Jesus no meio de nós. Alguns se lamentam, eu queria ter tido a oportunidade de viver com Jesus naquele tempo dos apóstolos, mas a gente tem Jesus do nosso lado hoje, é o Espírito Santo. A mesma coisa que Jesus fazia, ele faz também. E Jesus falou, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo aquilo que eu vos tenho ensinado. O Espírito Santo nos faz lembrar, ele nos ensina, ele nos guia. Então nós temos Jesus ao nosso lado. É uma outra pessoa, não é Jesus, mas ele exerce a mesma função, o mesmo papel de Jesus. E se tivermos uma parceria com ele, realmente, aonde a nossa vida e a nossa conduta o agradar, nós nos tornaremos grandes ganhadores e ganhadoras de almas para o reino de Deus. Porque o poder de Deus vai se manifestar na nossa vida. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser minhas testemunhas. Então, voltando à pergunta, por que às vezes é tão difícil evangelizar? Às vezes não é porque falta técnica, às vezes não é porque falta ferramenta ou porque somos tímidos, às vezes está faltando poder, está faltando a presença do Espírito Santo. E aí cabe a cada um de nós que temos a nossa comunhão com Deus fazer uma autoavaliação agora nesse início de curso
e pedir a Deus: Senhor, mostra-me, sonda o meu coração, vê se há alguma conduta que te ofende e me guia pelo caminho eterno. Senhor, eu quero ter uma vida que agrade a Ti. Eu quero ter uma vida que meu sacrifício suba como um cheiro suave diante do Senhor. E o sacrifício que nós apresentamos a Deus hoje não é os animais, né, os animais do Antigo Testamento, mas é a nossa própria vida. Que a nossa vida agrade ao Senhor. Isso vai fazer uma grande diferença. Durante o seu jardim, vai relatar um menino. O menino que pediu ajuda para ir lá, eu cheguei próximo da casa, aí que ele veio me anunciar que os avós do menino, a avózinha era mãe de santo, o avô era pai de santo, para que eu não me espantasse quando chegasse enterrando as imagens do médico, todo, né? Os demônios que eles adoravam lá. E eu fiz assim, pensando comigo assim, através da Espírito Deus, que é claro, eu falei: olha, eu posso entrar com a Bíblia? Vamos ver como é que vai ser a reação deles, pode. Mas também não poderia negar que tinha que estar. Onde eu estava, não tinha como falar que não, né? Mas aí Deus me deu aquele momento e entramos ali dentro. Realmente as imagens, uma casa cheia de... E a alegriazinha, né, com seus 80 anos de idade quase. Aí você entrou com isso que eu queria falar, porque eu começo a falar sobre sem recuperação. Mas eu fiz uma pergunta ela primeiro: eu posso fazer uma oração? Aí ela... O senhorzinho era mais sensível do que ela. Ele não pode falar, mas ela travou naquele momento. Aí fiz uma oração. Eu gosto muito da passagem Raabe, que a Raabe, através do gesto dela, ela salvou a família, né? Então, puxo muito quando faço abordagem dessas pessoas, eu falo muito sobre a Raabe. Aí fiz uma oração. Aí eu falei assim: eu posso ser um pouquinho mais abusado? Eu falei: pode. Eu posso trazer uma palavra? Aí eu fiz essa palavra assim, sobre a Raabe. Então foi muito bacana que não foi a técnica minha, foi o Espírito que me deu ali naquele momento, e ali naquele momento eu consegui, né? Depois eu fiz tudo, resgatou o menino, me convidaram para botar uma vez para um sítio que eles tinham para pescar. Aí eu já estava pensando em levar um grupo de pastores e liderança nesse sítio, né? Mas ali foi algo assim, foi bem bacana. Até hoje o senhorzinho ele entra em contato, a gente fala sobre o neto, como é que está. Então, mas a minha técnica, mas quem dá ali no momento essa escada assim, eu Espírito Santo Deus, porque ele vai nos usar para a gente poder entrar. Que eu falei com ela: não estou aqui para falar de uma religião, falei assim da família. Eu falo sobre uma pessoa, essa pessoa é Jesus Cristo. E quando a gente fala religião, a gente bate, aí a gente vai ter aquele contraste, aquele debate. Geralmente, quando eu falo do Espírito, eu falo no nome, eu falo comigo, eu falo de religião, eu falo de uma pessoa. A gente entra. E a essência do Evangelho é essa, né? A gente não anuncia tradições, doutrinas, a gente fala de uma pessoa que está viva, uma pessoa que está entre nós, Jesus, e do relacionamento que nós devemos ter com Ele. É a essência do Evangelho, porque muita gente diz assim: eu tenho Jesus no meu coração, quando você vai evangelizar. Mas você tem Jesus no seu coração, mas você convive com Ele mudou a sua vida. Você falou com Ele hoje, Ele tem tomado partido nas decisões, nos seus sonhos. Então, falar que tem Jesus no coração é até bonito, né? Mas Jesus realmente faz parte da sua vida. Então, as pessoas precisam entender isso, que vida eterna é relacionamento com Deus. E aí eu queria passar um videozinho aqui para vocês, que tem como título o seguinte: Igreja, barco de prazeres ou bote salva-vida? O que nós como igreja somos? É um vídeo curto, de 11 minutos, mas vale muito a pena e tem tudo a ver com o que a gente tem falado. E o interessante é que mais de 90% das pessoas elas aceitam escutar falar de Jesus. Quando você sai para evangelizar, é difícil uma pessoa rejeitar a palavra, rejeitar assim que você fala. Sim, isso daí é uma estatística que a gente se surpreende, eu não sabia. Mas de 80% das pessoas abordadas, a gente vai ver isso na prática. Elas dizem que aceitam ouvir uma palavra,
Então, às vezes, a gente vai achando que vai ser xingado, que vai ser rejeitado, que as pessoas não vão querer ouvir, mas 80% delas vão. Então, existe uma carência do ser humano pela palavra de Deus, né? Se pegar um bom momento, então. Está muito apagado. É que a tela está escura também. Senhor, temos um navio nas imediações ao qual o serviço. A ponte de comando informou que eles têm 62 tripulantes com 24 botes salva-vidas para lançamento. Ótimo. Dê as coordenadas e as especificações do uniforme para trabalhar imediatamente. Quero relatório sobre a situação do Corpus Christi em 5 minutos em show. Marinheiro Macmillan? Que noite você foi demitido, serviço? Quem é você? Escolha, Jack. Você, amigo, está para entrar e vou falar da decisão. Desculpe, senhor, deixa eu perguntar uma coisa. O que vem primeiro? As dependências do navio ou seu propósito como um todo? Eu creio que o propósito desse navio é bem claro, senhor. Exatamente. Mas o propósito deveria ser bem claro. Jack, estamos entrando em território perigoso. Não há como negar. No entanto, dentro deste navio é um lugar confortável para ficar. E aí está a sua escolha. Você irá? Ou talvez me contentará em simplesmente estudar sobre ele. Senhor, eu tenho que ir. É que eu tenho que servir. E a festa está começando. Jack, a festa já está começando. Essa parte aí não faz. O jantar está na mesa, a palavra. É a Bíblia aquilo lá? É a Bíblia. Atenção, todo mundo! Atenção! O capitão mandou que todos se apresentem imediatamente ao oficial Burrow, no segundo andar do convés para uma missão de resgate urgente. O oficial Burrow preparou os botes salva-vidas. Vamos lançá-los. Me sigam todos! Uma operação resgate. Sabia que este homem está pingando no meu chão. Meu bom amigo oficial Brown. Deixe-me assegurar de uma coisa. Não haverá nenhuma operação resgate. Mas, senhor, é que eu... Conhece alguém que sobreviveria esse navio a este tipo de clima? Só aqueles que desejam continuar despercebidos. Então, se algum grupo de traficantes se meter em confusão, eu vou ser o último a arriscar minha vida para salvá-los. Indizíveis. Mas, senhor, o propósito desse Eu sei navio é... perfeitamente qual é o propósito desse navio. Você quer matar todos nós? Não, mas O é que... motivo principal de estarmos dentro de um barco como este é que ele nos protege do que está do lado de fora. Isso não está claro para você, oficial Brown? Bom, talvez...
você que vejo juntar-se aos sábios. Aí vai alguém corajoso de verdade. Todos, pontualmente na igreja, às 21h45. Você nunca acessa eles por este bloco. Todo o projeto para o novo bote é baseado em puxá-los pela polpa do navio. Deve estar em convés com homens de 4 metros tirando alguém da água pela boca do navio. Nem pode alcançá-los. Eu revisei isso com o Bano por 3 semanas. Acho que é melhor você fazer o seu dever de casa. Pelo menos já esteve no novo salva-vidas. Ninguém está feliz por não estar lá fora dessa chuva. Acho que está na lua. Sim, o senhor está certo. Rosamelo está com curso vindo de Vancouver e entregou um manifesto com uma tripulação de 12 pessoas e 64 passageiros. Pode, por favor, me informar o status da operação? Os botes salva-vidas foram baixados. Estão operacionais, Senhor, aqui fala o capitão da Guarda Costeira James Meyer. Você e sua tripulação estão sob ordens para disponibilizar toda a tripulação em botes salva-vidas imediatamente. Você entende a situação em que se encontra? São a única esperança. Eles têm o melhor navio que existe. 62 tripulantes, 24 salva-vidas e lançam somente 3.
história tem na internet? Tem. A própria imagem de Deus refletia no homem como uma imagem de amor, até que as tormentas do pecado agitaram as águas e os reflexos do juízo. Porém, Deus não foi passado para trás. Ele investiu tudo o que tinha, por todos quantos já viveram. Através das eras, homens e mulheres, investidos de paixão, viveram e morreram por pregar a palavra de Cristo e sua salvação. O amor de Deus na alma do homem é 100 vezes mais puro e nobre do que qualquer outro motivo que já o tenha impulsionado. Conhecer o amor de todos os amores é o segredo de todos os segredos. Meu amigo, eu estou aqui para dizer que a Igreja de Jesus Cristo não é um barco de prazeres, mas sim um bote salva-vidas para a salvação de almas. E precisamos de toda a ajuda a bordo. Fantástico, né? E algumas coisas nesse videozinho curto me chamam a atenção. O pessoal sentado lá confortavelmente no sofá, discutindo como lançar o bote salva-vidas. E alguns lá fora, alguns poucos, dos 24 botes só conseguiram lançar 3. E as pessoas que estavam lá dentro acabaram morrendo, né? As pessoas que estavam nos salvaram, não foi isso? As pessoas que estavam dentro do barco? Não. Quem morreu foram as que estavam na água. Estavam precisando da ajuda delas. Até o capitão do navio fala, né? Você sabe qual o propósito desse navio? E aí ele diz, eu sei, é nos manter seguro do que está lá fora. Quer dizer, alguns veem a igreja como um local seguro das tempestades da vida, dos ataques do diabo, mas a igreja não é só um barco onde ficamos seguros da tempestade que está lá fora. A gente precisa também lá fora resgatar os que estão morrendo. Então, igreja não é barco de prazeres, é um bote salva-vidas. Eles ali estavam protegidos, né? E aí o pastor fala, né? Está na hora do culto. E aí todo mundo vai para o culto, né? Engomadinho, tal, roupinha bonita, e meia dúzia só lá fora, tentando salvar os que estavam se perdendo. E ele no final do vídeo fala, né? Nós precisamos de toda a ajuda possível. Então, uma igreja, ela precisa ter o coração voltado para o evangelismo. Não só alguns, mas todos. É claro que a gente reconhece os dons espirituais, mas quando eu falo de evangelismo, isso é muito importante, evangelismo acontece 7 dias por semana. Desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, nós temos o desafio de evangelizar e dar testemunho. Nós somos a única Bíblia que às vezes alguém lá fora vai ler. Como é que as pessoas leem a Bíblia? Muitos não têm o privilégio de ler a Bíblia, ou se leem e não entendem. Não tem um discernimento, não tem uma escola bíblica dominical, não tem nenhum familiar crente. Então como é que essas pessoas lá fora vão ler a Bíblia? Vão ler através de nós. E pode ser que nós sejamos a única Bíblia que uma pessoa vai ler. Então nós temos que zelar pelo nosso testemunho, nós temos que tomar cuidado para que o nosso testemunho possa impactar as pessoas, para que sejamos realmente um bote salva-vidas, né? Personalmente tem um livro que fala mais ou menos sobre isso. Se as ondas do mar da vida quiserem se focar, segura a mão de Deus e vá. Ou seja, nós somos esse bote, né? Representando o Senhor, e temos que nos lançar nesse mar para resgatar essas almas, essas vidas que precisam ser salvas desse mar, né? Situação, da prostituição, da combadinha, tudo enfim, né? Nós somos esse bote realmente, para poder fazer isso. E lá na página 2 diz assim, no finalzinho, naqueles comentários, Mateu Henry, a parte azul, né? No finalzinho do canto direito. Considera o verdadeiro cristão aquele que não se envergonha do Evangelho e que não é uma vergonha para ele. Considera um verdadeiro cristão aquele que não se envergonha e que não é uma vergonha para ele, quem dá mau testemunho, acaba envergonhando o Evangelho. Distorce? Distorcer o próprio conhecimento? Não é distorcer,
ter uma conduta de um cristão. Porque todos nós somos pecadores, mas tem gente que dentro da igreja é uma coisa e lá fora é outra. E aí quando essa pessoa fala que é cristão, os amigos até se assustam. É você cristão? Não é possível, porque o testemunho da pessoa não condiz com aquilo que ela prega. Eu faça o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Pastor, posso voltar no filme aí rapidinho? Sim. No início, quando aquele rapaz vai, chama as pessoas para ir lá fora, que aquele comandante, capitão, está ali, a gente está mais seguro ali dentro que lá fora, essa parte eu não entendi muito, ele chama o pessoal para todo mundo ir comigo. Ah, sim, porque logo no início, ele vai lá e chama todo mundo para ir para ajeitar a voz. É porque aquele navio, a função dele era salva-vidas. Só que essa função se perdeu. Ah, entendi. Então, então chama as pessoas para ir para fora para resgatar isso? Isso, porque eles tinham que lançar 24 botes, só que cada bote só podia ser lançado com 2 pessoas, uma de cada lado. Então eles precisavam de pelo menos 48 pessoas para lançar os botes. Como não foi ninguém, só conseguiram lançar 3. E aquelas pessoas que estavam ali, né, na água acabaram morrendo, por falta de pessoas para evangelizar, né? E aí, lá na página 2, diz assim: quando os apóstolos foram revestidos do poder do Espírito Santo, nada, perseguição, timidez, medo ou falta de preparo foi desculpa para a pregação ousada e perseverante da palavra do Evangelho. E recebereis a virtude do Espírito Santo e ser-me-eis minhas testemunhas. O poder do Espírito Santo não foi apenas a única ferramenta otorgada por Jesus à igreja, foi a única que ele de fato ela precisava. Aqui no vídeo a gente ouve o camarada discutindo, né, sobre como lançar o bote salva-vida. Não, pela proa, pela popa. Eu discuti isso com o Borlo, né, que ele estava lá. O Borlo só levava bronca, levou bronca do capitão, levou bronca do cara que estava lá no convés. Eu discuti isso com o Borlo. E não é possível lançar o bote com não sei quantos metros. Quer dizer, aquela pessoa que tem a ferramenta do evangelismo, mas que não tem poder, não pratica. Então, o que a gente precisa, essas ferramentas aqui são importantes, mas o que realmente vai fazer a diferença é o poder do Espírito Santo na nossa vida, né? E aí, virando a página, essa parte aqui é uma parte onde a gente vai começar a se aprofundar nessa técnica de evangelismo da caravana do arrependimento. É muito boa essa parte aqui, mas a gente vai fazer um intervalo agora. São 9h56, vamos fazer um intervalo de 15 minutos. A gente arremata aquele café antes que os adolescentes subam. Acho que já tem que ser. E 10h10 a gente volta, beleza?